Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar sobre a atuação dos conservadores no atual cenário do Brasil, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós temos na Assembleia Legislativa um processo de impeachment contra o governador do estado, Wilson Witzel, também podendo atingir o vice-governador, Cláudio Castro. Por quê? O Cláudio Castro, sendo vice-governador, obviamente tinha informação sobre o que acontece dentro do governo. Ele participa das nomeações, participa das escolhas, ele tem a obrigação de saber sobre os contratos, sobre as ilegalidades, os absurdos encontrados, aqueles absurdos que nós, nas redes sociais, pudemos perceber, apontar, enfim. A sociedade fez o barulho, denunciou, questionou o vice-governador, muito tranquilo, ao lado do Wilson, sereno, enquanto tudo estava calmo. Cadê o governador? Por que ele não denunciou? Por que ele não apareceu, né, vice-governador? Então, óbvio, a gente demonstra aí que o vice-governador, assim como o Wilson, quer botar a culpa, né, na conta aí dos secretários. Tudo bem. Agora, se os dois, no cargo mais alto do estado do Rio de Janeiro, não conseguiram botar freios à equipe que eles mesmos montaram, que eles mesmos criaram, né? Se levantar o tapete do Detran, fica ruim para o Cláudio Castro. Todo mundo no Rio de Janeiro sabe disso. Então, se eles mesmos não conseguiram controlar essa equipe, mais um motivo para o impeachment. Porque se não são corruptos, criminosos, são, no mínimo, incompetentes e desqualificados, incapazes de governar o estado do Rio de Janeiro. E nesse aspecto também, o impeachment é uma saída muito bem-vinda. É algo necessário. O Wilson Witzel e o Cláudio Castro são aí chamados nesse processo de impeachment. Para você entender, se o impeachment ocorrer ainda nesse ano de 2020, na primeira metade do governo, impeachment do governador e impeachment do vice, nós, o povo, teremos uma grande oportunidade. Eleição direta, porque assume o presidente da LERJ por 90 dias para convocar novas eleições. Aí muita gente diz, Valdinei, deixa o vice, Cláudio Castro e tal, o cara tem histórico aí na Igreja Católica, é melhor do que deixar um petista no governo do estado. Meu amigo, se o Cláudio Castro, vice, escolhido a dedo por Wilson Witzel, né, por Everaldo, se o Cláudio Castro for o governador, será por 2 anos e meio. O estrago que ele foi escolhido pelo Witzel, que estava envolvido também no apoio ao Ceciliano, do PT. Então, ele, obviamente, com mais tempo, com segurança no governo, é muito mais prejudicial ao nosso Estado do que o André Ceciliano, que sabe que terá um governo de 90 dias, que será sucedido por alguém eleito pelo povo, com condições de fazer auditoria. O Ceciliano terá sido o juiz, o responsável pelo impeachment. Ele terá os 2 ex-governadores, o vice e o governador, na cola dele fiscalizando. Terá a direita fiscalizando, terá o Ministério Público, terá o Tribunal de Contas, terá a Polícia Federal. Então, acho que esses 90 dias dele vão ser bem tranquilos, porque a gente vai estar de olho. Então, eu avalio que é muito menos prejudicial para o Rio de Janeiro ter, sim, o petista no governo por 90 dias do que ter Cláudio Castro por 2 anos e meio. Ok? Então, eu acredito que é importantíssimo que a gente faça ainda esse ano o impeachment dos dois. Hoje, né, se o impeachment for para o ano que vem, o que acontece? No ano que vem, impeachment do governador, assume o vice, impeachment do vice, assume quem for eleito pela LERJ. Aí não é mais eleição direta com o povo votando. A partir de 1º de janeiro de 21, quem vota são só os deputados estaduais. Aí não precisa dizer muito, né? Nós certamente seremos lesados, perderemos, e aí sim o Ceciliano tem chance de ser eleito com 2 anos aí de mandato. Bom, o que nós temos hoje acontecendo? Nós temos a necessidade dos conservadores se unirem. Então, nós do Movimento Conservador iremos percorrer o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, não só para tratar do impeachment, óbvio, tratando-se do impeachment, chamando o povo para cuidar disso, para cobrar, para pressionar, para participar desse processo, para que não termine em pizza, porque os deputados hoje têm 3 opções que não agradam ao povo.
Uma é fazer um acordo ali com o governador está oferecendo cargos e tal, para deixar passar e ele não sofreu impeachment, assim como ocorreu há pouco tempo com o Marcelo Crivella, ou eles fazerem o impeachment do governador e deixar governando lá o Cláudio Castro, ou fazer o impeachment do governador e do vice, mas só no ano que vem, que aí assume o Siciliano, fica lá, beleza. Então tem 3 oportunidades de negócio para os deputados estaduais. Então, se o povo cobrar, se o povo pressionar, se o povo fiscalizar da forma correta, com boas orientações, com boa estratégia, aí isso vai andar. Quando o movimento conservador começou a pedir o impeachment do Wilson, começou a bater nessa tecla, muitos diziam, para com isso, se preocupa com a eleição municipal, vamos fazer ali uma articulação com o Crivella, né? Porque o impeachment do Wilson nunca vai sair. Tá aí, meus amigos, está acontecendo o impeachment. Por quê? Lá atrás, nós conversávamos, aqui eu sempre falo sobre o deputado federal Márcio Labre, que ouve o movimento conservador, que dialoga, que traz informação, que está sempre atento, sempre solícito às nossas demandas, assim como também o deputado estadual Márcio Gualberto, os dois sempre nos atendem. Nós fomos conversando, fomos entendendo o andamento, as possibilidades. Aí nós tivemos um trabalho muito bom do Márcio Labre, Márcio Gualberto, do deputado federal Daniel Silveira, Carlos Jordi, deputado federal Otônio de Paula, todos eles ali cobrando, denunciando, fiscalizando, coletando informações, denúncias, fazendo essa pressão. Vista Pátria, Terça Livre, vários canais conservadores, Brasil Sem Medo, enfim, Jornal da Cidade Online, todos nós martelando, divulgando, denunciando. Conseguimos. Aqui na LERJ, Márcio Gualberto, junto com a Lana Passo, Dr. Serginho, Anderson Moraes, conseguiram fazer esse barulho aumentar, trouxeram outros estaduais e está aí, por unanimidade, o processo de impeachment sendo aprovado. Está vendo como funciona? Quando nós, povo, movimento, os canais de comunicação, os parlamentares, quando a gente trabalha junto, em sinergia, em harmonia, até aquilo que diziam que era impossível, aqueles que queriam ficar quietinhos, queriam ficar na moita, eles viram como inevitável. Vamos ter que pautar, vamos ter que votar esse impeachment, não tem jeito, e agora vamos ter que aprovar. Vão ter que aprovar e vão trabalhar para que seja esse ano impeachment do governador, impeachment do vice. Vamos continuar o trabalho. Todo o Rio de Janeiro precisa formar uma base conservadora que esteja conectada. Precisamos interagir. O Alan Frutuoso ele tem circulado com a gente o Rio de Janeiro, conversado com lideranças, vai percorrer com a gente esse circuito, porque é importante. Comunicadores, parlamentares, converse com o seu deputado estadual, seu deputado federal, para que ele também venha abrir um canal de comunicação conosco, Movimento Conservador, Vista Pátria, para que a gente fortaleça essa aliança, fortaleça esse trabalho, para aí sim a gente conseguir avançar as pautas conservadoras no Rio de Janeiro. Muito nós perdemos quando estamos dispersos, atendendo sim, apoiando o Bolsonaro, apoiando as bandeiras, mas cada um do seu lado, cada um do seu jeito. Precisamos de estratégia, precisamos nos unir com estratégia para a ação. Vista Pátria, Movimento Conservador estão aqui convidando você, os parlamentares, os outros canais, enfim, que queiram se somar a nós, se unir, não para seguir o que nós estamos fazendo, não, para sentar à mesa, discutir e formar uma estratégia de ação. Para evitar o que aconteceu na semana passada. Na semana passada, houve uma interrupção da contagem do prazo para a defesa do governador Wilson Witzel. E aí, muitos foram os canais, os ativistas, que saíram dizendo, reclamando da LERJ, criticando os deputados. E aí, meus amigos, falta informação. Muita gente liga essa câmera aqui para gravar porque é pré-candidato. Nada contra. Eu acho que a gente tem que ter candidatos conservadores. Nós mesmos do Movimento Conservador temos os nossos pré-candidatos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos o Luiz China, que é nosso pré-candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. Apoiamos a pré-candidatura do deputado Márcio Gualberto para prefeito do Rio, mas infelizmente o partido não acolheu, não apoiou. Mas nós fizemos também, em Angra dos Reis, temos um pré-candidato a vereador, Edilson Silva. Em Maricá, temos uma pré-candidata a vice-prefeita, numa composição que fizemos com direito a Maricá,
a Edna Bragança, temos pré-candidatos a vereador em Maricá, a Miriam e também temos lá o Roberto. Agora, estamos trabalhando em Santo Antônio de Pádua, a pré-candidatura tanto de prefeitura como vereança, também com apoio do movimento conservador. Nada contra as pessoas, os influenciadores, movimentos, terem os seus pré-candidatos. Isso é importante, isso é interessante, sim, a gente precisa eleger pessoas. Agora, quando se coloca a pré-candidatura do seu grupo acima, com uma importância maior do que o objetivo principal, que é o conservadorismo, que é a base do Bolsonaro no Rio de Janeiro, entenda, se é o meu pré-candidato ou o teu, os dois são do Bolsonaro. E aí, quando a gente coloca o nosso nome acima, acontece o que aconteceu essa semana. Sabe o que aconteceu? Os deputados chegaram à conclusão que precisavam interromper a contagem do prazo para a defesa do Wilson. Por quê? Porque o processo que foi acolhido pela presidência da Alerj foram vários pedidos de impeachment, mais de 10. O que foi acolhido, por exemplo, só comparando, o que foi acolhido tem menos de 100 páginas. O processo que eu conheço bem, que é o do Márcio Gualberto, tinha 600 páginas. É óbvio que nessas 600 páginas você descreve a acusação, você apresenta provas, indícios, documenta aquilo que você está apelando ali, denunciando. Esse que foi acolhido pela mesa diretora, faltam alguns elementos. E aí, se o Wilson ele começa a se defender, e depois que ele se defende, eu acuso, óbvio, essa nova acusação, ou essa nova prova, ela é eliminada do processo ou anula o processo. E aí ele sai ileso. Pelo menos a gente teria que recomeçar tudo no ano que vem. E isso é muito ruim para o Rio de Janeiro. Porque lembra, se o impeachment foi esse ano, a gente tem eleição direta, o povo vota, o povo elege um novo governador? Pois bem, então interrompeu-se a contagem do prazo para que possam ser acrescentadas novas peças ao processo e aí sim ele se defenda. E o processo transcorra com a máxima naturalidade. O que aconteceu nas redes? Muitos desses pré-candidatos, sem conhecimento do assunto, sem ligar para o deputado, sem conversar, sem pedir informação, saíram acusando. E aí eu listei vários deputados federais e estaduais que trabalharam muito para que esse impeachment, esse processo de impeachment acontecesse. Esses pré-candidatos saíram acusando todo mundo, como se ninguém estivesse fazendo nada. Ah, a Alerj não quer nada, os deputados estão contra o povo, ninguém faz nada, estão enrolando o povo. Gente, isso é muito ruim. Porque tem gente que trabalha muito sério, tem gente que se empenha muito, tem gente que se dedica e se expõe, tem prejuízos políticos, pessoais, por se expor. E aí, em vez de nós apoiarmos e valorizarmos, Valdir, mas está fazendo mais do que a sua obrigação. Não, meu amigo, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Só que é o seguinte, se eu não separar os bons dos maus, se eu punir os bons junto com os maus, ninguém mais vai querer ser bom. Se eu presentear o bom junto com o mal, ninguém mais vai querer ser bom. Eu tenho que punir, expor, cobrar, denunciar o mal, mas tenho que promover, enaltecer, presentear, recompensar o bom para fazer o contrário. Para que o mal seja eliminado da política ou que o mal queira fazer o bem. E que o bom queira fazer cada vez mais o bem, para se destacar. Bom, esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Muito mais do que simplesmente ligar uma câmera e falar. Muito mais do que se candidatar e ganhar a eleição. Sim, comunicação é importantíssimo. Eleição também. Precisamos dos nossos representantes lá. Mas antes disso, precisamos formar indivíduos conservadores, conscientes, com os valores conservadores, que tenha a moral, a ética conservadora. E isso, meus amigos, só é feito com tempo, com dedicação, com estudo. É isso que nós priorizamos no movimento conservador. E eu convido você a filiar-se ao movimento conservador. www.movimentoconservador.com. Tudo junto, né? www.movimentoconservador.com. Venha fazer parte, venha conhecer mais, preparar-se. Mesmo que você não seja um político, você esteja na sua família preparado para orientar, preparado para fazer o que faz um conservador, que é reconhecer princípios, valores, informações, conhecimentos antigos que foram fundamentais
para estruturar aquilo de mais belo, mais valioso, mais importante que nós temos hoje, para que isso se perpetue para as gerações futuras. O conservador é aquele que guarda o que é bom, que elimina o que é ruim. Isso é conservadorismo. Não é ser retrógrado, como foi falado num programa da Band recentemente. Não, não é isso. Não é guardar o que é velho, o que é antigo, não. É guardar o que é bom. É quando você tem uma casa, você saber que uma parede que está te atrapalhando pode ser derrubada, mas a coluna precisa ser preservada. Isso é conservadorismo. Saber reconhecer o que é parede, o que é coluna. Bom, esse é o objetivo do movimento conservador, vai muito além da política, é uma vida. Venha fazer parte, acompanhe o Vista Pátria, assista aqui os vídeos do Alan Frutuoso, inscreva-se nesse canal, colabore, seja membro. Nós vamos correr o Rio de Janeiro com o Frutuoso, e isso é muito importante que tenha também a sua ajuda. Participe dos cursos que são apresentados aqui e serão apresentados, oferecidos aqui no Vista Pátria, e participe também do movimento conservador. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.